Queria aproveitar até o assunto para pedir a opinião de vocês sobre uma fala, então, que o ex-juiz Sérgio Moro deu ao Flow Podcast. Em um levantamento aqui da equipe do UOL confere a respeito dessa fala, dele comentando que nenhuma pessoa inocente foi presa na Operação Lava Jato, mas aí na checagem a gente levantou nomes de que pelo menos 2 pessoas foram sim alvos de mandato de prisão preventiva ordenados por Moro na Lava Jato e depois absolvidas. Queria a sua opinião, deputada, sobre esse caso. Pois é, além de tudo, mentiroso. Mas é importante deixar claro que o presidente Lula também foi preso inocente. Hoje não tem nenhum processo contra o Lula, não tem nenhuma sentença transitada em julgada, e os processos, muitos dos processos contra o presidente caíram por falta de prova, né, e de condições probatórias. Então, ou seja, não tinha sequer elementos para processar o presidente. O Moro cometeu, sim, esse crime de prender inocentes sem ter provas e sem ter processos julgados, né? As prisões preventivas do Moro foram aquelas espetaculosas, midiáticas, foram aquelas para politizar o processo, para ele se tornar uma grande referência midiática, e agora está aí, né, na política disputando a presidência da República, sem antes ter servido ao Bolsonaro como ministro da Justiça. Muito complicada essa situação do Moro. Tada, como é que a senhora responde ao argumento de que, no caso do triplex, por exemplo, o processo foi anulado, a decisão do Supremo que considerou o juiz suspeito, o juiz Moro, e decidiu o Supremo que o caso não poderia ter sido tratado em Curitiba e deveria ser julgado em Brasília, na Justiça Federal de Brasília. Isso não é uma sentença absolutória, né? Apenas se decidiu que não era o foro adequado e que deveria ser julgado em Brasília, e depois verificou-se que os crimes que foram imputados ao ex-presidente Lula, correta ou incorretamente, prescreveram, mas não houve um julgamento, né? Quer dizer, não há esta inocência a que a senhora se refere, né? Claro que há, Josias. Você é inocente até ter um trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Mas você tem um processo que foi julgado em primeira instância, confirmado em segunda, confirmado em terceira. Foi anulado porque foi tinha... anulado e teria que ser rejulgado. Quer dizer, não foi rejulgado. Olha o que você está me falando. Primeiro vício, você não tinha a vara que era correta para ser julgada. Já começou aí. Segundo, o juiz que julgou, e, portanto, a origem do processo, foi considerado suspeito. Isso é muito grave. A senhora acha que o fato de não ter sido julgado novamente, porque considerou-se que os crimes prescreveram, não retira deste processo especificamente esta natureza de inocência, o caráter, o selo de inocência? O presidente é inocente, claro. Qualquer um de nós que não tenha sentença transitada em julgado é inocente. Isso é presunção da inocência, está na Constituição. Não sei o que estou falando. E os erros cometidos aí pelo Moro, inclusive não foram só erros, foram propositórios, porque ele sabia que ele era incompetente para abrir um processo contra o presidente Lula, e depois cometeu todos os crimes dentro do processo, sendo um juiz parcial, evidenciam ainda mais isso.